a ver o poder legislativo como refém do executivo, o executivo e os conselhos como uma hierarquia da Secretaria de Saúde. Eles têm que entender que o poder do povo é soberano diante do poder da Câmara e é soberano diante do poder. Eu vou aumentar um pouquinho. Tem frio. O povo não entende isso, ele acha que é uma sessão de cargo, então o cargo prefeito é um cargo sobre. E eu respondo. O do ar é esse, eu acho. A comunidade ainda não entende essa falta de. Põe lá nos 22. Então, a partir dessa leitura que a senhora faz, nós temos um desafio. Obrigada. Nós temos o desafio de ajudar a comunidade a entender a estrutura de poder e como se organizam os poderes e como é que funcionam os poderes. Ela tem que entender esses significados. Se ela não entender, ela não vai ajudar e vai sempre, que é pior, vai sempre desconfiar. A desconfiança derruba casamento, a desconfiança faz o cara abandonar a igreja, a desconfiança faz o cara até praticar coisas piores, que é a desconfiança que leva as pessoas a praticarem crime. É a desconfiança que destrói os tecidos internos da gente, mas também os tecidos sociais. É a desconfiança. Então nós temos, para angariar a confiança, tem que haver a demonstração da verdade. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas que diz assim: não basta você ser bom, você tem que provar, não basta ser honesto, tem que demonstrar honestidade. Não basta ser generoso, ou ter aquela postura de bonzinho. Você tem que mostrar que é bom. E bonzinho é diferente de ser bom. Eu acho que é preciso a gente entender isso. Essa verdade tem que ser passada. Mas para passar essa verdade, é preciso mudar as nossas práticas. Você imagina, se o município tem dificuldade de ter acesso à secretaria, como falar, às vezes, você conseguir algo, a visão do público é que o conselho diante do doutor Leonardo, que veio com a função que o conselho pode gerir o município. Mas antecedente disso, a maioria que está aqui acreditava que o conselho é uma mera reunião Muito bem. de pessoas que poderiam dar. Quando dava, Pois não? quando dava, pegava a assinatura em casa. Foi falado, parece uma descredibilidade do conselho. Faço uma pergunta. Tudo isso que foi falado não é uma falha de poder, eu não vou falar nem municipal, estadual e federal. Então o suporte foi mínimo e é mínimo até hoje. No tocante a cada secretário, o espaço, divulgação, não vou falar que hoje tem a rede social. Uma faixa lá, um acrílico, isso tudo gera despesa. O conselho tem um recurso de lei específico para o conselho. Muito bom. Eu fico rindo, gente, é de alegria mesmo, não é outra coisa não. Porque a proposta é exatamente essa. É essa troca, esse diálogo aqui, é que vai costurando, amalgamando o rumo que nós temos que caminhar. É claro, se nós estamos falando de um órgão público, é preciso que, para ele ter estrutura, para ele funcionar, isso vai ter um custo. As responsabilidades, e tem na programação nossa, tem uma discussão sobre responsabilidades, que nós vamos aprofundar um pouco mais esse debate. Mas, e o senhor falou aqui, olha, parece que tem aqui alguma coisa aqui que a União e os Estados não estão fazendo bem o seu papel. E o senhor tem razão. O senhor tem razão. Imagine quanto tempo faz
que vocês tiveram a oportunidade de dialogar sobre esse assunto aqui? Já teve antes, em algum momento? Não. Pois é. Então, isso significa ausência. Mas esse diálogo, ele tinha que estar aqui desde o primeiro dia, desde o primeiro momento que estava discutindo a lei de criação do conselho. Esse é assessoramento. E aí tem um dispositivo na lei 8080 que diz que a União e os estados têm que apoiar os municípios técnico e financeiramente. Então, se o órgão é público, é o dinheiro público que tem que sustentar ele. Essa é a primeira coisa. A outra coisa, se está dado lá na Lei Orgânica da Saúde que a União e os estados têm que apoiar técnico e financeiramente os municípios, é preciso que a União e os estados deem conta de fazer isso. Esse é um esforço lá no Conselho Estadual de Saúde, que o presidente venerando e o corpo técnico da Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Saúde vem trabalhando já há alguns anos no sentido de viabilizar a implantação de uma estratégia que se consiga, de fato, fazer esse assessoramento técnico. Tem uma proposta desenhada lá, que está em processo ainda de diálogo interno, para ver se a gente consegue validar essa proposta e colocar ela em prática nos municípios. Outra coisa que foi falada, outra questão anteriormente, de computador e professor que foi destinado ao Conselho de Saúde. Desde que assumi, eu nunca recebi nada, nem uma sucata de nenhum equipamento, porque eu vejo o seguinte, que cada pessoa que esteja inserida no cargo público, se ele recebeu um bem permanente, se ele sofreu qualquer avaria, ele tem que entregar ele na condição de estar com um documento dizendo que foi entregue ao fulano de tal, recebeu. Porque o que foi falado aqui parece que o presidente não entender as pessoas que têm menos esclarecimento. Eu acho que o presidente pegou um computador e impressora, levou para casa dele ou extraviou. Obrigada. Também agora. Tendo conhecimento de causa. Nenhum bem permanente pode ser extraviado. Sim. Certo? Ele tem uma destinação. Então, quando falou desse negócio foi entregue, eu como presidente do conselho, eu nunca recebi nenhuma sucata, nada que eu pensei em tirar o conselho. Agora, deveriam estar aqui os presidentes da época, para que se manifestassem e qual a destinação de Deus. O senhor tem razão dizer assim, olha, é assim que tem que fazer. O procedimento virou sucata, tem que ter um documento aqui para dar baixa da sucata. No termo de compromisso assinado na época, com certeza as autoridades do município esse termo foi assinado. Onde que ele está, eu não sei. Mas lá está previsto exatamente isso. O procedimento, tecnicamente, ele foi feito corretamente. Daí para frente, se houve alguma coisa que não foi feita da maneira tecnicamente correta, é isso que eu falei aqui, que posteriormente vocês podem trabalhar aqui no sentido de puxar esse fio aí, saber o que aconteceu e dar o encaminhamento que for possível ser dado. Nós não vamos aqui agora voltar a esse tema, porque nós não temos como resolver ele. Eu falei só a título de esclarecimento, sim, para sim. que não haja dúvida, que obviamente pegou um computador e na verdade o tempo para cá o equipamento o exemplo, ou se tornou obsoleto ou qualquer coisa. E o exemplo que o presidente do Conselho Estadual disse é assim, que no processo de monitoramento do Conselho Estadual de Saúde, foram encontradas várias situações. Ele não mencionou onde que foi. Foram encontradas várias situações desse jeito, com esses fatos. Isso aqui em Gonçalves, com certeza, não aconteceu nada disso, porque aqui não tem esse problema. Por favor. O secretário de Saúde, no departamento da gestão passada, ele quase 4 anos. Aí, na data que você passou, teve a situação com você, expliquei que o seu Zé, o seu Zé foi o presidente da expansão desse computador. Mas eu peguei
talvez vocês tenham o termo de doação, que é um número, algumas coisas. que a Tem. secretária poderia fazer Tem, lá no levantamento núcleo do para Ministério da saber Saúde se de foi Goiânia. descartada essas taxas ou se as estão na secretaria. Já pega aí qualquer Eu acho que é possível fazer esse rastreamento aí. É. Localizar. Sem Lá problema. no Ministério. Para não esticar muito mais esse assunto, entendeu? Do secretário, a gente poder ficar vamos resolver da seguinte maneira. É responsabilidade do Conselho Estadual fazer esse monitoramento da questão, mas como eu disse antes, a gente tinha muito mais problemas. Você tinha que fazer uma ocorrência, registrar e tal. Hoje não. Hoje existe só uma coisa, que um equipamento correspondente esteja lá no Conselho e que ele seja, cada vez que ele ficar obsoleto, ele tem que ser substituído. Se a gente acerta isso, a gente não precisa nem buscar isso lá. Lembrando só o seguinte, o Conselho Municipal, a sala do Conselho, ela é única para todos os conselhos, né? Nós estamos discutindo do propósito que seria doado para a Secretaria de Saúde, Na verdade, esse equipamento é do Conselho Municipal para uso do Conselho Municipal de Saúde. Só da saúde. Da saúde, da saúde. É, ele é exclusivo. Ele veio do Ministério da O Saúde. Ministério para o Conselho, a Secretaria patrimônia ele e assinou um termo que seja substituído Não, mas é quando só necessário. pegar esse termo de doação da gente, né? Tranquilo. Muito bem. Vamos na sequência aqui, É. que lá na frente nós vamos descobrir que... É. Muito bem. A questão humana, por exemplo, servidor, aí vamos lá, tem que ter um local para o servidor trabalhar, não é? Uma sala, né? Então, Tem que agora ter. que já tem o espaço, tem um servidor destinado, eu vi uma colega aí na apresentação, foi... Mas ela é secretária do Conselho, não é secretária executiva. é secretária na mesa diretora. Não tem servidor ainda, secretário executivo do Conselho. Muito bem. Então, esse registro precisa ser feito aqui. E cada conselho é uma secretária? Tem que ter o Tem que secretário ter. executivo, a Porque secretaria cada conselho é um executiva do órgão. Quem Conselho. vai disponibilizar instante pessoal? Logo ali na frente nós vamos descobrir isso. Nós vamos discutir as responsabilidades. Muito bem. Então nós vencemos ali o primeiro momento ali, que é a parte de estrutura. Agora nós precisamos discutir um pouco, é o trabalho do dia a processos de dia, trabalho. é processo de trabalho. É um pouquinho mais complexo aqui. Neuzinho, eu vou só propor, como já são 10h30, nós negociamos Já são aqui. 10h30? Nós fizemos um combinado. Nós fizemos um combinado no início que às 10h30 teria um intervalo para um cafezinho. Eu vi Olha, que o esse cafezinho- papo aqui está tão bom que eu já estou alimentado. Vocês não estão, não? Eu estou também, mas. Porque se vocês estão alimentados, eu dispenso esse intervalo. Não, eu estou brincando. Eu estou... Vamos. Muito bem. Então vamos trabalhar agora a questão do trabalho do Conselho. O trabalho básico do Conselho. Então nós estamos ali tentando descobrir agora as condições que os conselheiros têm para identificar as necessidades de organização e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde. Por exemplo, será que os conselheiros sabem quais são as reais necessidades que eles têm sobre essas condições de trabalho, para dizer assim, ô secretária de saúde, está faltando isso e isso e isso aqui para nos dar a condição de trabalhar. Identificar isso, escrever, formalizar, decidir e entregar para a secretária. Ó, precisamos resolver isso aqui. Aí a secretária vai dizer, não tem recurso para isso não. Só que é o seguinte, ela pode não ter naquele primeiro momento, mas ela tem a obrigação legal de resolver o problema. Ah, não vai resolver tudo de uma vez, mas tem que começar a resolver. Tem que começar a resolver. Por quê? Porque a lei diz que é um órgão de caráter permanente, que tem atribuição legal a cumprir, e essa atribuição legal a cumprir exige trabalho, e para eu trabalhar eu tenho que ter a condição de trabalhar. necessária.
A primeira condição de trabalhar é você saber o que fazer e como fazer. Então, a primeira obrigação que a administração municipal tem com os conselheiros, aquele que tem que trabalhar, é a responsabilidade de dar a eles o conhecimento necessário para eles saber o que fazer e como fazer. É muito comum as pessoas interpretarem que a obrigação de capacitação dos conselheiros é do Estado, é do Conselho Estadual de Saúde. Aí, para usar uma expressão comum, é errado. A responsabilidade é do ente federado. O município é responsável pelos seus munícipes, na integralidade das necessidades dos munícipes. O município é responsável pela capacitação dos conselheiros na integralidade que eles precisarem. O papel do Estado e da União é de apoiar. Por isso ali o nome da oficina de assessoramento. Assessorar é igual apoiar. É igual apoiar. Então nós já estamos aqui começando a discutir do que diz respeito a processo de trabalho, um pouquinho também daquilo que é a responsabilidade. Mas também tem que pensar o outro lado da moeda. O conselheiro, na hora de se tornou conselheiro, ele tem que entender que ele tem o dever também de aprender sobre conselho. Para ele aprender, ele tem que entender que ele tem que ter uma dedicação, uma busca pelo aprendizado, pelo conhecimento. Também não adianta dizer assim, não, o conhecimento eu vou te dar de presente, como se dá um chapéu de presente. Aí pronto, botou o chapéu lá, está resolvido? Não, nesse caso não. É um processo de desenvolvimento intelectual, técnico e tudo mais, que envolve conteúdos bem complexos. Envolve o conteúdo da legislação, envolve o conteúdo relativo à organização e funcionamento do Conselho, envolve o conteúdo das habilidades, das práticas cotidianas, envolve o conteúdo do entendimento da organização do Estado, do entendimento do que é o regime político que nós vivemos, que é o regime democrático, do entendimento da história da saúde. Porque se a gente não entender a história da saúde, a gente fica achando que o que nós temos hoje é muito ruim. Porque nós não vivemos lá em 1500, nós não vivemos lá em 1900, para saber como é que era, nós não vivemos naquela época, então eu tenho que entender a história. Então são múltiplos conhecimentos para se ser conselheiro. Nossa, Neuzinho, mas então nós temos que ser um especialista? Não. Especialista não. Mas nós temos que ter noção de tudo isso. O especialista, na verdade, tem que estar lá na Secretaria Executiva assessorando, para dar orientação técnica, para ajudar a elaborar documento técnico. Isso aí é outra coisa. Que está correlacionado à estrutura, mas está especialmente correlacionado ao trabalho, ao fazer, ao estudar e fazer. Muito bem. Então eu quero agora ouvir condições para dizer assim, chegar na secretária e dizer assim, secretária, nós precisamos disso. Vocês já fizeram isso antes? O conselho fez isso? Reuniu, discutiu e apresentou para a secretária as necessidades do conselho? Eu não. Vocês têm conhecimento, a história, vocês são da comunidade, já vivenciou vários momentos. A secretária disponibilizou, assim que ela entrou na gestão, um curso, né, assim, sobre os usos que se passam, superintendente da secretaria veio, e ela fez grupos e a gente teve que apresentar e deu inúmeros problemas. Teve um grupo que apresentou 26 problemas. Foi a Conferência Municipal de Saúde. Ah.
Muito bem. Então, nós estamos vendo ali que aquele item, existe uma ausência digamos assim, de trabalho no sentido de viabilizar o diagnóstico de necessidade do conselho. Então, eu quero aqui dizer que é preciso que o conselho saiba qual que é a necessidade dele.